Frequentemente é defendido que o que torna justo dar consideração moral apenas a humanos, ou dar uma consideração moral maior aos humanos, é que essa é uma atitude natural para nós. Por exemplo, para tentar justificar o consumo de animais, comumente é dito: a natureza é assim mesmo, os animais matam e comem membros de outras espécies. Ou, humanos estão no topo da cadeia alimentar. Ou ainda, humanos são naturalmente caçadores, e etc. Por vezes, os defensores dos animais respondem negando que consumir animais seja natural para os humanos. Entretanto, essa resposta não discute, em vez disso, assume o principal problema do argumento: assumir que, se uma atitude for natural, então ela é justificada. Portanto, a seguir, veremos alguns problemas com apelo ao que é natural. O primeiro problema é que o argumento não explica porque o fato de um comportamento ser natural tornaria-o justo. Isso é algo simplesmente assumido. Mas é exatamente isso que o argumento deveria explicar, pois isso não é nada óbvio. O segundo problema é que a expressão comportamento natural é utilizada nos mais variados sentidos. Entretanto, seja lá em que sentido estiver sendo utilizada, o fato de um comportamento ser natural não parece torná-lo justo. Vejamos. Por vezes, o que se quer dizer com comer carne é natural para os humanos é que é possível para o organismo humano consumir carne. Entretanto, se o mero fato de um comportamento ser possível tornasse-o justo, qualquer comportamento possível seria justo. Por exemplo, também é possível para o organismo humano consumir carne humana, mas isso não parece justificar tal ato. Da mesma maneira, o mero fato de ser possível para o organismo humano consumir a carne de outros animais não implica que seja justo fazer. E outras vezes, o que se quer dizer quando se afirma que o comportamento é natural é que existe uma inclinação instintiva em direção a esse comportamento, como se fosse algo escrito na nossa genética. Entretanto, novamente, isso não parece ser suficiente para justificar o comportamento. Imagine, por exemplo, que os humanos tivessem uma inclinação instintiva para serem tendenciosos em seus julgamentos e para abusar dos mais vulneráveis. O fato de haver uma tendência instintiva não torna tais comportamentos justos. Outra alegação muito comum é a de que o consumo de animais está justificado porque, na natureza, os animais comem uns aos outros. A ideia por trás desse argumento é a de que, se os animais na natureza fazem determinada coisa, então devemos fazer o mesmo. Entretanto, existem dois problemas aqui. O primeiro é que existem animais que não comem outros animais. Já que aquilo que o argumento pretende é justificar o consumo de animais, é no mínimo tendencioso escolher imitar justamente os animais que comem os outros animais e não os que não comem, sem dar nenhuma razão adicional para essa escolha. O segundo problema é que existem animais na natureza que cometem roubos, estupros, assassinatos, comem membros de sua própria espécie, incluindo filhotes de rivais ou mesmo os próprios filhotes. Ninguém argumenta que é certo que os humanos façam o mesmo só porque os outros animais também o fazem. O apelo ao que os animais fazem surge quase que exclusivamente para tentar justificar o consumo de animais. Além disso, os animais na natureza também não possuem sistemas de hospitais, celulares, computadores, escolas, bibliotecas e etc. É, no mínimo, arbitrário querer imitar os animais na natureza apenas quando eles consomem outros animais e não em todo o resto. E outras vezes, o que é defendido é que matar os animais para comer é certo porque os humanos estão no topo da cadeia alimentar. É frequentemente apontado que, na natureza, os animais maiores matam e comem os menores, e que é isso o que torna certo que os humanos matem os outros animais para comer. Entretanto, não há nada que obrigue os humanos a consumirem outros animais. Então, isso não é diferente de dizer que temos justificativa para fazer algo só porque temos o poder de fazer. E já vimos antes os problemas com essa visão. Por exemplo, imagine que existisse uma espécie mais poderosa do que a humana e que seus membros criassem humanos para comer. Esses seres estariam no topo da cadeia alimentar, mas isso não parece tornar o seu comportamento justo. Por fim,
Por vezes, o que se quer dizer quando se diz que um comportamento é natural é simplesmente querer dizer que ele é correto. Mas se for assim, quando se diz que um comportamento é certo porque é natural, a alegação é vazia, pois o que se está a dizer é que o comportamento é certo porque é certo, sem dar nenhuma razão para pensarmos que é certo. Tudo isso que discutimos parece que nos conduz à seguinte conclusão: não parece haver correlação alguma entre o que é natural e o que é justo.